Cultura. Obrigado, Tony, ouvintes da Rádio Cultura, Juliana, Alexandre, é Vitor, né? É Vitor, é. Vitor que está Alexandre ali. é aquele rapaz lá da outra sala ali, ó. Pronto. E obrigado pelo convite de estar aqui para a gente responder as perguntas, e já começando com essa sua pergunta, porque eu sempre ouvia, Tony, das pessoas que quando eu me lançava candidato tinha boas ideias. Mas nunca tive a oportunidade de colocá-las em prática. Acredito eu que nessa entrada ao governo, as ideias podem ser colocadas em prática, sugerir para a prefeita, sugerir para o grupo, enfim, e dessa maneira termina se realizando, né? Um sonho de ver uma Serra Talhada do jeito que eu pensava, do jeito que eu penso, do jeito que eu acredito também. Então, parte disso foi essa minha entrada, vir para o grupo, acreditar no governo da prefeita Márcia Conrado, ver que existia realmente a possibilidade de unir ideias, né, e fazer o que a gente sempre pensava também, que era uma Serra Talhada diferente. Então isso, você acredita que com essa sua chegada, né, a prefeita até citou ontem, né, como uma das conquistas políticas e chegadas importantes no grupo, seu nome do ex-prefeito Carlos Evandro, do Israel também, né, Israel Silveira, já foi candidato a vereador também, ex-secretário de Educação na gestão de Carlos Evandro e no início ali da gestão do Luciano Duque, né, na primeira gestão. Então são nomes que ela citou como aquisições políticas. Somar, né? Somar. Vocês vieram durante o processo político, né, eleitoral de 2022, para somar justamente nesse apoio à candidatura do Danilo e depois a questão da Raquel Lira, né? Da Raquel. E aí, Juliana, vamos logo começar então a falar dessa situação toda. Você tem acompanhado, né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Juliana, ela não inventa, mas ela aumenta. Eu não disse em nenhum momento que ia falar tudo aqui. É brincadeira. Todo mundo sabe que foi uma brincadeira dela aqui. A gente não conversou nada aqui, que ia falar tudo, até porque eu nem tenho tudo pra falar. Você pode não falar, mas a gente vai perguntar. Vai falar tudo, dá a impressão que eu tô sabendo de muita coisa, né? Aí, não, ela tava brincando a aqui. gente vai perguntar, quem sabe se você não se anima e fala na hora, né? Não tô. É verdade. Conhecendo o Marquinhos, ele já sabe já todos os caminhos dos comunicadores, como é que começa pra chegar na pergunta. Quando ela fez isso, aí ela é muito esperta. É que a gente já quer a manchete. Ela já quer segurar a audiência para o intervalo, sabe? Não perca, daqui a pouco ele vai falar tudo. Quem gostava de fazer isso era um outro comunicador ali, que dizia, uma bomba está reservada. Eu ficava pensando, meu Deus, que bomba é essa? A gente não tá nem em São João ainda. Agora ele voltava, era só um traquezinho. Era uma perua. Chumbinho. Não, era uma perua. Era um chumbinho. É uma perua. Tem gente que é cheio de perua por aí. Mas aqui não é perua não, ele vai falar mesmo, da minha gente. Mas aí, brincadeiras à parte, é até bom para descontrair, Dantas, você está acompanhando, você hoje está dentro do governo municipal e está vendo todo esse burburinho de possível racha. Toda semana tem essa história, toda semana, e parte muito das redes sociais, né? De grupos de WhatsApp, pessoas alimentando uma possível ruptura entre a prefeita Márcia e o deputado Luciano Duque. Como é que você tem visto, né, toda esses burburinhos? Essa semana agora foi muito tumultuada em relação a isso, de discussões em grupo, declaração de Valdemar Oliveira, que não pegou bem, a prefeita que rebateu bem incisivamente aqui ontem em entrevista, depois o Sebastião Oliveira veio e disse, então, se o Valdemar tá dizendo, eu vou apoiar também, né? Então, entrando também, a gente até classificou aqui que o Valdemar acabou jogando 1 litro de gasolina. 1 litro não, caminhão, tanque. Numa fogueira e incendiou todo mundo. Como é que você tem analisado tudo isso, meu querido Dantas? Diga lá. Olha, primeiro, eu vejo que tem muita gente dando muito crédito a pessoas que não fazem parte do contexto. São pessoas que simplesmente vão no WhatsApp, numa rede social, e dão suas opiniões. E aí são as chamadas fakes. O camarada disse, eu soube que disseram isso. Eu vi dizer que estão dizendo isso. Eu soube. Eu me lembro de uma época que surgiu um boato a meu respeito, e eu perguntei à pessoa, quem foi que te disse isso? E a pessoa disse, eu vi na rua. Aí eu perguntei, o vento vinha passando assim, ele disse, porque se você ouviu na rua, foi alguém que lhe disse. Foi fulano, então vamos conversar com fulano. Chegamos até fulano disse, não, eu tava brincando. Aquela brincadeira de fulano gerou um boato, e o boato começou a ter crédito. Então, o que eu vejo hoje, Tony e Juliana, são pessoas do mesmo grupo,
infiltradas para criar boatos. Eu nunca ouvi da boca de Luciano Duque falar de rompimento. E eu converso com o Luciano quase todos os dias. Eu nunca ouvi da boca da prefeita falar de rompimento. E converso com ela e ando também quase todos os dias. Vi na campanha, por exemplo, em todos os lugares que a prefeita estava, pedindo o voto para Luciano Duque, fazendo campanha para Luciano Duque. Então, o que eu não vou escutar e o que eu não vou dar crédito é a pessoas que muitas vezes estão infiltradas para semear essa intriga, essa desavença, esse possível racha que você falou aí. Que esse racha, esse rompimento não faz bem para Serra Talhada, não faz bem nem para a política em si. Agora, essas pessoas estão infiltradas. Se você já leu A Arte da Guerra, e eu já li, acho que você deve ter lido, existem as pessoas que são chamadas de espiões. Que propositalmente, ou propositadamente, se a palavra for essa, fica ali andando com fulano para tu me dizer o que ele tá dizendo. Fica tu andando com fulana para tu passar para nós o que ela tá dizendo. Então essas pessoas existem. No nosso linguajar aqui é o cagueta. Cagueta e espião. E o pior é que você pensa que essa pessoa tá do seu lado. E o pior, o mais agravante, é que você pensa que essa pessoa está sendo de sua confiança. Só que por trás, essa pessoa está fazendo o jogo duplo. Mas ainda bem que a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. E será revelado, não tenha dúvida. Um dia o cara vai tá falando para um e até por engano, quando ele mandar o print para um, vai mandar pro outro. Quando ele mandar a resposta de uma no WhatsApp. Vai mandar no grupo do WhatsApp. Já aconteceu isso. Eita, mandei o cara. Foi isso aqui, meu irmão. Tô sabendo de nada. Não era pra tu, não. Porque quem serve a dois senhores, a Bíblia diz que ele vai ou agradar um e odiar o outro, ou vice-versa. Então ninguém consegue nem pode servir a dois senhores. E o que eu vejo é isso. Eu conversei com o Luciano sexta-feira lá na APAI, que ele foi dar uma palestra lá, dos projetos dele, e eu estava atendendo os pais ali, fazendo um trabalho que a gente faz na semana. E aí eu conversei com ele pessoalmente durante acho que meia hora. E ele dizendo o que estava pensando, o que estava achando e tudo. E não vi da boca dele em momento nenhum ele dizer, não, eu penso em ser candidato, eu serei candidato. Não vi. E nunca ouvi da prefeita dizer, não, o Luciano vai ser candidato, eu vou romper com o Luciano, em momento nenhum. Então, assim, eu prefiro ouvir o grupo. E Luciano acabou de falar aí na entrevista. Ele é grupo. O grupo, no meu entendimento, e quando eu cheguei ao grupo, o grupo é um grupo formado por Luciano Duque, Márcia Conrado. Então, esse é o grupo que eu conheço e eu prefiro ouvir na fonte do que ouvir as especulações de fake news, de videozinho de um, videozinho de outro, cada um que inventa, cada um que bota uma legenda. Então, eu não vou crer nisso aí. Ô Marquinhos, eu prefiro crer que pra Serra Talhada, bom é que exista essa unidade. Agora, a oposição surge. A oposição pode surgir a qualquer momento, não há problema. Agora, havendo essa unidade, eu acho que Serra Talhada está bem. Você não acha que tanto Luciano quanto Márcia estariam sendo afetados justamente por essa ação de terceiros aí, de infiltrados, de apoiadores dos dois lados, né? Porque assim, quando a prefeita Márcia dá uma declaração aqui se referindo a algo que Valdemar disse, não foi Luciano, você foi bem categórico, você nunca ouviu da boca de Luciano ele dizer que é pré-candidato contra Márcia, mas Valdemar disse isso na imprensa, que Luciano teria dito a Valdemar, não foi Luciano que falou. Quando a prefeita Márcia, ela dá manda um recado duro para Luciano, fazendo referência a algo que Valdemar disse, e quando o Luciano solta uma nota duríssima contra a prefeita Márcia também por conta, né, com informações que surgiram na cidade, mas que não partiu de um nem de outro, eles não estão sendo atingidos de forma muito direta por esse cenário que está sendo construído em Serra. A tua pergunta, essa sopa que está sendo feita não está sendo, não tá afogando Luciano e Márcia ao mesmo tempo. Não afoga nenhum. A tua pergunta, Juliana, eu entendo como uma influência, né? As pessoas, eles estão influenciando para isso. Tony, quando era criança, não muito tempo atrás, né? Que ele é novo, você também, você é muito jovem. Obrigada. Mas eu com 51 anos, quando eu era criança, tinham aqueles que chegavam dizendo, disse isso com tua mãe, disse isso com teu pai, disse isso aqui de tudo, e aquilo ali dava fogo para as pessoas brigarem. Isso. Se você está prestes a uma entrevista e você escuta de alguém próximo uma notícia, uma revelação, às vezes nem verdade, nem verídica. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Você, no ar da entrevista e no impulso, você pode dar uma resposta a alguém que nem lhe perguntou. Você pode falar de um assunto que nem verídico é.
Então, por impulso, você pode ser levado. Na psicanálise, a gente estuda isso. A reação é quem diz quem as pessoas são. Não é a ação, é a reação. Então, a pessoa pode reagir no momento de raiva, no momento de tristeza, no momento de mágoa, no momento em que ela recebe a notícia de que ela não esperava. É surpreendente. Fulano disse isso mesmo, disse. Eu prefiro, quando eu escuto isso, Juliana e Tony, eu prefiro ir na fonte. Eu prefiro perguntar por que você disse isso, por que você disse aquilo. Luciano, você falou isso por quê? Márcia, você falou isso por quê? Eu fico ali no meio. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então eu não vejo da parte de um nem de outro isso. Que estão querendo pregar, que estão querendo jogar. Parte da imprensa, e aí eu não vou aqui citar nomes, mas às vezes a imprensa. O papel da imprensa é divulgar, cobrar, denunciar. Mas às vezes parte da imprensa é uma oposição. E eu não sei porquê, mas às vezes existe isso. Aliás, sempre existiu, né? Às vezes parte da imprensa tem um lado na questão política e torce para que exista isso, porque isso também talvez seja até rentável, né? Ter 2 lados, 3 lados, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que eu digo e reafirmo, nunca ouvi nem de um nem de outro isso. Rompimento. Romper o quê? Se eu vejo um grupo em que uma prefeita apoiou um candidato a deputado, que foi o que escolheu ela para ser candidata a prefeita junto com um grupo e teve um sucesso na eleição. Se vejo um grupo em que, no momento em que Luciano, por estar no partido de Marília, quis apoiar Marília, Márcia decidiu apoiar Raquel e tiveram consenso nisso, não vi nenhuma farpa de um para outro, não vi nenhuma confusão, foi uma questão local. A prefeita tinha dado uma palavra, ele tinha dado a palavra dele para outro lado, então tivemos uma eleição com lados opostos e também o mesmo lado, ou seja, o grupo não se dividiu. Então por quê? Eu vou estar dando crédito a fake news e volto a repetir, de pessoas infiltradas que ainda não assumiram o lugar que estão, mas como a Bíblia diz, não há nada oculto que não seja revelado. Vamos descobrir. Dantas, inclusive até aproveitar uma das coisas que a gente viu na imprensa também, e acho que a prefeita até quando citou seu nome ontem, né, como chegada no grupo de Carlos Evandro, é de que o nome de vocês não teria passado pela discussão com o próprio ex-prefeito, né? De que não tenha sido ouvido, né? Pela sua chegada, pela chegada do Carlos Evandro, do Israel. Como é que você também vê essa questão, né? Porque na verdade quando a prefeita ganhou, ela de uma certa forma ela acaba sendo uma liderança dentro do grupo, né? Então ela teria, vamos dizer assim, autonomia, né? Para fazer então o seu trabalho político, vamos dizer assim, e isso trouxe também outras lideranças para o grupo. Como é que você também enxerga isso, né? Quando ele disse que a gente acaba pegando pontos que aí combinaram com todo esse burburinho todo que a gente tá vendo hoje espalhado na cidade. Como você disse aí no início, a minha chegada, particularmente a de Israel Silveira, foi no fogo da campanha. Não tinha-se como sentar, combinar e tal, até porque ali era um momento eleitoral. Quando eu ouvi Luciano dizendo que não foi consultado a meu respeito, né, e tal, e Carlos Evandro, eu falei direto com ele. Mandei a mensagem para ele, houve algum problema, o que foi que a minha chegada ao nosso grupo, eu falei como grupo, causou algum estrago, foi o quê? Ele disse, não, de maneira nenhuma, Marquinhos, eu apenas falei porque ouvi de pessoas do grupo de que não estavam sendo ouvidas. Ele se colocou no lugar de quem não estava sendo ouvido. Entendi. Ele, como liderança, deveria ter sido ouvido. Mas essa pergunta é para a prefeita. Eu acredito que ela deve ter feito ela deve ter respondido. Então, no fogo da campanha, não tivemos uma conversa que eu acho mais do que natural. Vamos sentar aqui todo mundo e conversar. Mas na campanha, eu cheguei na campanha, eu não tive conversas com ele, até porque na campanha eu já tinha dado minha palavra e tinha feito um compromisso para apoiar um outro candidato a deputado estadual. E ele entendeu do mesmo jeito, entendeu bem. Eu tenho 51 anos. Milito na política desde o ano de 2000, não tenho um inimigo, nem pessoal, nem político em Serra Talhada, porque eu não vou deixar que pessoas, volto a repetir, infiltradas, semeiem essa contenda, essa briga. Não, eu vou na fonte. Eu converso com qualquer pessoa. Você disse isso, querido? Não, Marquinhos, eu quis dizer isso. Na verdade, eu falei isso, mas eu quis dizer isso. Aí eu volto para a psicanálise. A gente entende que nem sempre o que você diz é o que você quer dizer.
Então tem que ter essa leitura. Então, eu entendo a sua Você pergunta. pretende ser um bombeiro nessa situação? Não, porque não tem nenhum fogo. Bombeiro é para apagar incêndio. Bombeiro é para apagar incêndio, não tem nenhum fogo. Agora eu vou apagar fogo de comentário de grupo de WhatsApp, de figurinha carimbada de um lado, que gosta a Bíblia diz que tem gente. Mas uma declaração daquela da prefeita e uma nota daquela do deputado. Se não for fogo, Marquinhos, é o quê? Não tem fogo nenhum. Não tem fogo, amigo. Não, fogo é quando queima, não tem nada queimando, ó. Juliana, a Bíblia diz que tem gente que não dorme enquanto não fizer o mal a alguma pessoa. Parece que é uma coceirinha tem gente que é desse jeito se mesmo. Não fizer o mal, se não deixar alguém triste, tem gente que acorda, se não trouxer uma palavra de desânimo, uma palavra negativa, tem gente que eu bloqueio porque já manda mensagem assim, tá sabendo já? Eu digo, tô mais não, nem quero saber, já tô lhe bloqueando. Porque não é nada no jogo do bicho, não é nada no cenário, não é nada mas o camarada acha que é. Aí você vai voltar para uma frase do célebre Luiz Pinto, que um dia me disse, Marquinho, o homem é o que pensa. Não é o que pensa que é. Então tem muita gente pensando que é e dizendo que quer e as pessoas dando crédito. Então eu peço a Deus e tenho orado por isso, que Deus dê sabedoria a todos no meio desse grupo e tudo, para que não tenham isso, que não surjam essas faíscas e que não deem crédito a pessoas que querem ver essa aresta, essa arenga. E qual é o futuro disso? Qual é o bem que isso tem para Serra Talhada? Entendeu? Se alguém, um ou outro, se declarar, aí sim. Vamos montar uma estratégia, vamos trabalhar assim, mas não vejo nenhum declarando-se inimigo. Eu vejo um Valdemar que falou o que falou aqui, mas estava lá no palanque, no desfile, normalmente, recebido bem, o vice-prefeito foi lá recepcioná-lo, a prefeita. Valdemar é oposição, ele está fazendo o trabalho da oposição. O problema é o próprio grupo está fazendo oposição. Ele é oposição, mas lá em Brasília ele é governo, né? Isso. Lá estão aliados, então eu não vejo esse incêndio que vocês falaram aí. Eu não vou mandar, não vou ligar pro 190 não. 193. É um 93. O 190 é polícia, né? É mais grave quando tem que acionar a polícia. Ô Marquinhos, então te perguntou sobre tua chegada no grupo, se outras lideranças tinham sido ouvidas ou não, enfim, mas independente disso, você tem sido bem recebido dentro do grupo hoje da prefeita Márcia Conrado. E uma outra coisa, eu sei que você não tem problema nenhum em responder pergunta, então eu vou te perguntar. Você foi candidato a prefeito? Não, mas eu não respondo toda pergunta não. Mas essa eu acho que você vai. Como ela é esperta, ela disse que não tem problema nenhum em responder pergunta alguma. Não, porque você tá respondendo. Eu vou fazer uma pra você no final, viu? E você vai ter que responder. Você me dá, não pode, o entrevistado sou eu. O entrevistado é você. Agora, quando eu tenho que voltar com o meu programa pra entrevistar ela. Se ele me convidar na arte dela, eu já não vou. Tô brincando, Júlio. Eu sei. Ô Marquinhos, mas você tem sido bem recebido dentro do grupo da prefeita Márcia. Eu vejo que você tá com algumas funções que são importantes, que são estratégicas dentro da gestão. E uma outra coisa. Deixa eu responder primeiro essa, só para tirar alguma dúvida. Quando eu cheguei no grupo, eu fui para um setor que não era um setor que eu lido, que é da educação, na ESET e tudo. E a função de vice-presidente, vice-prefeito, vice-governador, a função de vice, na verdade, não tem atribuição. Né? Tem quando o prefeito dá, como Geraldo Alckmin hoje tem atribuições porque ele é ministro e tal. Márcio, por exemplo, desempenha um papel excelente como vice, ocupando a Secretaria de Agricultura. Mas não é uma regra, né? Não é regra, não é uma coisa que não é uma atribuição em si. Então eu me senti assim meio que parado, e como eu sou imperativo, eu quero estar sempre fazendo alguma coisa, eu fico inquieto com isso, então hoje eu me sinto bem melhor. Mas você não está mais na ESET, então? Na ESET, mas cedido à comunicação, entendeu? Então assim, eu tô funcional hoje, né? Entendi. Então só para responder essa aí, mas tô sendo bem recebido. Bem recebido dentro do grupo. E outra coisa, você foi candidato a prefeito contra a Márcia em 2020, foram 4 candidatos, né? Foi Vitor, Márcia, Vitor Oliveira, a prefeita Márcia e Socorro Brito. Na época você se colocava como um opositor, mas eu lembro da campanha, eu lembro que você fez uma campanha até extremamente tranquila nos debates. Eu não via tantos ataques por parte de Marquinhos a nenhum dos candidatos, inclusive né, a candidata Márcia. Ele só se estressou um pouquinho com o Vitor Oliveira, mas mas foi só uma vez, né? Ele veio falar de Tatiana. Aí mexia no e aí eu toquei no avô dele. Na verdade, acho que todo mundo Deus me perdoe, que eu admiro também o avô dele. Inclusive, tanto o Marquinhos como, no caso, Socorro e Márcia, também corroboraram com
com a forma da campanha do Vitor tá sendo um pouco mais pesada, indo pro lado pessoal, né? Isso. Então, eles até fizeram... Não, ele foi o batedor da campanha. Exatamente. Mas foi uma estratégia errada também dele, né? Mas, enfim, passou, Para né? dizer que o Marquinhos, você falou que ele foi bem, ele é sempre cordial, mas aí ele... Nem sempre. Pegou aí no dia dele. Tem dia que eu me irrito igual a vocês aqui. Lógico. Mas eu prefiro hoje pela paz. Verdade. Mas aí, Marquinhos, não é de conhecimento em Serra Talhada que você tem politicamente acredito com outra ideologia e tal, e você era crítico ao Partido dos Trabalhadores, assim como outros nomes em Serra Talhada, mais ligados à direita, e hoje você chega para o grupo da prefeita Márcia, que é, né, um governo do Partido dos Trabalhadores em Serra, já que ela é filiada ao partido, me parece que diz que pretende permanecer no Partido dos Trabalhadores. Isso para tu não gerou uma certa saia justa? Como é que você explica isso, Marquinhos? Não, muito tranquilo. Se você for olhar aí nos arquivos, você não vai encontrar uma crítica minha à questão partido. É tanto que aqui no debate, assim que eu fui perguntado, eu disse: as pessoas aqui não votam em partidos, votam em pessoas. No interior Isso geralmente foi é isso assim, aí, né? E isso foi até usado pela própria prefeita e tudo. A crítica que eu fazia à prefeita era que eu dizia, e foi a única crítica que eu fiz, até depois dela eleita, eu fiz essa crítica, que deve estar nos arquivos aí, de que eu achava que ela não iria governar. Eu pensava isso, achava que não, mas aí ela mostrou toda a desenvoltura e tudo, e ela hoje lidera realmente junto com o Luciano o grupo. Eu fiz essa crítica aí, mas a questão partidária não, porque eu vi, por exemplo, pessoas religiosas dizendo que o PT era Satanás e que o outro era Deus. Então eu deixei, por exemplo, de votar em um certo candidato, não por conta do candidato, mas por conta dos apoiadores, extremistas radicais, xiitas, que humilhavam as pessoas, famílias se intrigando e tudo. E, meu Deus, eu não estou entendendo isso. Tá acontecendo muito e algumas isso na coisas, política, Juliana, né? algumas coisas do Partido dos Trabalhadores nos grandes centros, que tem uma ala mais específica que faz. Eu não vi em Serra Talhada quando a minha esposa foi vice de um prefeito do PT. Eu não vi esses temas serem abordados, essas coisas serem colocadas aqui em prática no governo do PT. Não vejo no governo de Márcia também essas coisas, como diziam e faziam fake news e faziam estardalhaço, que o PT era satanista e aí vai. Então essas coisas a gente tem que ter um equilíbrio e tem que ler, né? As pessoas estão confundindo, Marquinho, religião com política partidária. Muito. Isso não tem feito bem, né? E assim, na verdade é porque as pessoas não leem. E essa geração miojo, que quer ver tudo rapidamente, né? Se você pega um vídeo de 3 minutos que é esclarecedor, você não quer assistir. Você quer ver um negocinho de meia hora, de 30 segundos ali, rapidão, e já tira a sua conclusão. Então, esse povo não lê. Se você perguntar quem está lendo hoje, de 10 pessoas, 9 vão dizer que não estão lendo nada. Então, eu prefiro ler, eu prefiro pesquisar, eu prefiro observar. O cara diz: não, mas o socialismo é assim. Não, peraí, o socialismo em que país? É o socialismo com o ditador ou sem ditador? Do comunismo então, no comunismo, Brasil. O que é comunismo? Eu falei: não sei não, mas é porque estão dizendo que o comunismo é isso. Então, peraí. É verdade. Eu perguntei esses dias a uma pessoa no meio da rua, um aluno, vinha os dois, eu disse assim: vocês com a camisa da escola Martin Luther King? Aí eu disse: quem foi Martin Luther King? Aí ele disse, o aluno disse: foi lá? Aonde foi isso aí? Eu disse: o quê? Eu tô perguntando quem foi Martin Luther King. Não sabe, né? Tu tá entendendo? Então, essa geração, infelizmente, essa desinformação tem gerado um radicalismo grande, se os pais não tiverem cuidado, eles vão crescendo. Aí você tocou no ponto bom da religião. Eu cresci ouvindo versículos que não tinham na Bíblia. E aquilo tomava meu conceito. E, se a Bíblia diz isso, depois eu fui ver, Tony, que não tem isso na Bíblia. Aí eu disse isso até numa palestra esses dias. Nem tudo que dizem que Jesus disse, Jesus disse. É verdade. Até contra Jesus fizeram fake news. O cara pega um texto que é favorável a ele, interpreta do jeito dele e aplica para ele, para tomar dinheiro de pessoas que não leem a Bíblia. Exatamente. Agora, entendeu? Eu acanalhei um culto um dia desse, porque eu cheguei lá, tava sentado e o camarada começou a dizer assim: eu boto no envelope R$30 e escrevo o nome do milagre. Eu estava sentado na frente, fui convidado, não conhecia esse camarada, um pregador do outro estado. Eu disse: não estou entendendo isso aqui não. E o pastor está deixando acontecer isso. Saí, fui lá para a porta da igreja, comecei a chamar irmão por irmão, de um por um. Digo: irmã, vai botar algum dinheiro no envelope? Aí ela disse: não, porque ele disse que é uma campanha. Eu disse: se a senhora botar é pecado. A gente, é pecado, porque a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Verdade. Ele disse que nós vamos colocar as mãos sobre enfermos e eles serão curados, mas ele não disse que era para cobrar nada. Cobrar pelo Jesus milagre. não vende milagre. Mas para quem não lê, aí cai em tudo que disserem.
A canalhei o culto, essa igreja fechou, esse cara não é nem pastor mais. Não, eu tô falando porque foi. Aqui numa cidade próxima. Você fez um bom serviço. Aqui numa cidade próxima, Juliana, eu tava lá, e aproveitar que a bonitona tá aqui pra eu dizer também pra doutora Gláucia. Eu tava numa igreja aqui próxima, chega lá, o cara disse assim: Marquinhos, eu queria que tu desse a palavra de ofertório, que é aquela palavra que você pede a oferta ao povo, né? Que não precisa. A palavra já fala que é pra você dar com alegria, né? Não é pra você estar tomando dinheiro de ninguém. E aí eu disse lá no púlpito, eu disse: olha, se você tá com seu dinheiro aí, é seu, e você quiser com alegria dar uma oferta, com alegria você pode. Agora deixa eu fazer aqui uma vírgula. O dinheiro da prestação lá da loja não é seu. Verdade, é da loja. O dinheiro do aluguel que você vai pagar amanhã não é seu. O dinheiro da Compes e da Celp não é seu, então não dê aqui não. O troco que o mercadinho passou errado não é seu. Exatamente. Se você der aqui, você tá dando com tristeza. Eita, meu aluguel de amanhã, então você não tá alegre. Verdade. Então não dê. Não adianta aí dar também, oferta minha querida, e ficar sem pagar o aluguel. Também, minha querida, naquele gasofilaço de madeira para colocar a oferta, ficou pouca só coisa. era toque-toque, só moeda. E com poucos meses a igreja fechou. Demais. Ninguém me convide para falar de oferta, que eu vou falar desse jeitinho aqui. Muito bem. Ninguém pode exigir de ninguém o que não é dele. Por isso que tem muita gente que processa igrejas. Quem inventa a campanha, dê tudo pra ganhar tudo. Aí o cara dá tudo, na verdade vai ganhar um monte a igreja vai ganhar um monte de processo porque tomaram o que ele tinha, por causa da desinformação dele. Até casa, então, que não pode, né? Aí na política também tem isso. Eu fui perguntado aqui em off sobre candidatura de vereadores. Sim. É difícil, Juliana, porque às vezes a população às vezes quer lhe obrigar a ser corrupto. Eu termino, doutora, de dar uma palavra num grupinho assim, tal, a política é assim, deve ser assim, tal. A pessoa diz assim: Marquinho, achei muito interessante sua fala. Gostei demais. Eu digo: obrigado, irmão. Eu penso que vou contar com o voto da pessoa, né? Ela diz: mas vai sair uma laminha? Aí eu digo: essa laminha aí é que se torna depois no mar de lama. Mas você tem pretensão para a próxima eleição? Eu quero esperar o cenário. Mas assim, se eu for candidato, serei candidato a vereador. Né? Mas é um cenário muito complicado. É muito complicado. E aí não vou entrar em detalhes, mas uma eleição de vereador, hoje, para você fazer da maneira que tem que ser feita, e eu sempre vou fazer, porque eu prefiro o valor do meu travesseiro, é muito difícil. É verdade. Se você for pegar os históricos aí de gente que destruiu o patrimônio para jogar não em política, mas em campanha, né? Gastou do que é seu, que isso é ilegal, você gastar do que é seu numa campanha. Se o partido lhe chamou, o partido tem que ter o fundo para lhe bancar. E aí para um sai, para outro não sai. Mas nem todo partido também repassa o fundo partidário para os candidatos. Eu acho um absurdo, sabe? O cara já vai ganhar, já vai receber 4 anos pago por nós. Muito bem. Aí a gente tem que pagar até a campanha dele. Pois é. Dantas, bate-papo bom demais. Já acabou. A gente ainda tem outros conteúdos aqui pra trazer, mas quem tá lhe mandando um abraço aqui, ó, tá dizendo, ó, manda um abraço em Marquinhos Dantas. Diga a ele que amo ele de coração e que considero demais. Já votei em Dantas por 3 vezes. Já votei pra vereador, pra depois pra prefeito, pra deputado. Um cara super inteligente. Queria ter pelo menos 5% da sua inteligência. Vereador Vandinho da Saúde. Vandinho é meu amigo. Inclusive, deixa eu aproveitar que ele falou aí, Vandinho. Ele tava tão agoniado da gente não registrar esse abraço pra Dantas que ele me logou uns 10 vezes aqui. Vandinho é um irmão. Vandinho, sexta-feira foi bom ele ter falado, porque tem um evento aqui, não sei se eu posso até divulgar, depois você manda a promissória que eu pago aqui a merchandising, tem problema não. Tem um evento aí sexta-feira, Sérgio Lopes, quem tá realizando é Joel da Harpa. Deputado estadual, evangelização, né? Que inclusive eu estarei lá, porque eu sou fã de carteirinha de Sérgio Lopes. Muito bom. E Vandinho também tá dando aí um apoio, a prefeitura, então todo mundo que tá divulgando, de certa forma vai ser um evento muito bom e nós vamos ali honrar e glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, Juliana. Vitor, que está ali. Isso. E Tony, vou terminar com uma frase nossa que você sempre escuta da minha boca. Tony, eu sou seu fã.